de quê? De 1 sobre x mais raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x. 2. Aí esse x2 está para fora da raiz como módulo de x. Mas o x, eu estou daí, dado x pertencente ao intervalo, sempre dado x pertencente ao intervalo 0, 1 fechado, tá certo? Você tem isso aqui, tá? Mas quando o x2 sai para fora módulo de x, mas o x é positivo. Então isso aqui fica o logaritmo natural, depois de eu colocar tudo no mesmo denominador, fica 1, mais raiz de quê? De 1 menos x2 sobre x. Então você tem a fórmula do arco secante hiperbólico pelo logaritmo natural. A fórmula da derivada. Tá? A fórmula da derivada. Qual é? Além disso, tá? Além disso, ó. Além disso, tá? Como você tem isso aqui, significa que pela regra da cadeia, a função arco secante hiperbólica é diferenciável em todo x nesse conjunto, tirando quem? Tirando o quê? O 1. Ó, tirando o 1. Porque lembre, o cosseno hiperbólico não é diferenciável no 1. O cosseno hiperbólico não é diferenciável no 1. E se o x é 1, o sobre x é 1. Então, você não pode usar a regra da cadeia. A regra da cadeia, é importante observar, ela não é responsável por não diferenciabilidade. Ela é responsável por diferenciabilidade. Então, a regra da cadeia é F composta com a G. Se G é diferenciável em P e F é diferenciável em G de P, a composta é diferenciável em P. Então, você pega x diferente de 1. X nesse intervalo. Então, 1 sobre x é diferente de 1. Aí, 1 sobre x é diferente em x. Tá certo? 1 sobre x é diferente de x. E o arco cosseno hiperbólico é diferenciável em 1 sobre x. Então, pela regra da cadeia, o arco secante hiperbólico é diferenciável em x. Então, além disso, pela regra da cadeia, a função arco secante hiperbólica é diferenciável em quê? Em 0, 1 aberto, com... Agora vamos usar. Ela não, geometricamente você vê que ela não tem derivada no 1. A reta tangente é vertical. Mas isso não é pela regra da cadeia, não, tá? A regra da cadeia, repito, é responsável por diferenciabilidade. Ela não é responsável por não diferenciabilidade. Vamos lá. Quem é a derivada do arco secante hiperbólico em x? Quem é? É a derivada do arco cosseno hiperbólico em 1 sobre x. Qual é a derivada? Qual é a derivada? Me diga aqui. Qual é a derivada do arco cosseno hiperbólico em U? Quem é? Quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em U? Você tem que saber tudo isso para a prova, a outra prova. Quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em U? É 1 sobre raiz quadrada de quem? 2 menos 1. Não é não? A derivada do arco cosseno hiperbólico em U. É 1 sobre a derivada de... Então, isso aqui fica o quê? Fica 1. Fica a derivada do arco cosseno hiperbólico em 1 sobre x. Então, fica 1 sobre raiz quadrada de quê?
de 1 sobre x2 menos 1, tá certo? Correto? Usando essa forma. Então, fica vezes a derivada de quem? De 1 sobre x em relação a x, que é quanto? Menos 1 sobre x2. Então, isso aqui fica o quê? Fica menos. Como é que fica essa raiz aqui, ó? Fica raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x2 e 1 aqui vezes o quê? 1 sobre x2. Levei o menos para cá. Correto? Então, isso aqui é o quê, me diga? Me diga. É o quê? X2 sai para fora no denominador aqui como módulo de x, que é x, porque eu vou pegar x aqui, x é positivo. Então, o x2 dividido por x dá x. Então, fica menos 1 sobre x vezes raiz quadrada de quem? De 1 menos x2. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1. Então, está aí a derivada do arco secante hiperbólico em x. É essa expressão. Tá? Eu acredito que tudo sobre o arco secante hiperbólico eu fiz para vocês. Tá? Assim, logo, daí faltou uma coisa. Daí, quem é a integral dessa função? 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 menos x2. Você já sabe calcular essa integral. É menos arco secante. É menos arco secante de... Hã? Arco secante de quem? Cuidado. A função, olha, aí é cuidado, você tem que prestar atenção à definição dessas funções. Quem é o domínio do arco secante? Intervalo? É intervalo, ó, domínio do arco secante hiperbólico. Quem é? É o intervalo, olha aqui, ó. É o intervalo 0, 1, fechado. E quando eu estou fazendo a integral essa fórmula de derivada aqui, é no intervalo 0, 1 aberto. Acontece que o domínio dessa função é a união desses dois intervalos, ó. É o intervalo menos 1, 0, união com 0, 1. E quando eu faço a integral, eu tenho que obter a integral no domínio dela. E isso aqui é menos o arco secante hiperbólico do módulo de x, mais uma constante. Sendo que é uma constante aqui, uma constante aqui. Aí você traz para o domínio. Pode derivar aqui pela regra da cadeia, tá? Por isso que eu boto o módulo. Dá exatamente isso aqui, faço as contas, aí é com vocês. É menos o arco secante do módulo de x. Pode botar aí que dá certo. Tá? Só fazer a derivada. E a fórmula, que é assim, eu acredito que eu esqueci, não. Logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x. Agora vamos à outra. Só está faltando uma. Qual é? Qual é que está faltando? Arco cossecante hiperbólico. Então, quem é a cossecante hiperbólica? Quem é a cossecante hiperbólica? Quem é? É 1 sobre... Não, a cossecante hiperbólica... Quem é a cossecante hiperbólica? É 1 sobre o seno hiperbólico. E o seu gráfico, feito na aula passada? Assim, ó.
Esse é o gráfico da secante hiperbólica. Com todos os limites. Cobre tudo, ó. Lembrando que a derivada da secante hiperbólica em x é negativa, qualquer que seja o x diferente de 0. É 1 sobre o cosseno hiperbólico, 0. E cobre todo esse intervalo aqui, intervalo 0 aberto mais infinito, 0, a imagem da secante hiperbólica, é o R asterisco. Por tudo que foi feito. Quem é o limite da secante hiperbólica em x quando o x tende a mais infinito? 0 por valores positivos. Quem é o limite da secante hiperbólica em x quando o x tende a 0 por valores positivos? Mais infinito. Então, o intervalo 0 aberto mais infinito está todo no contradomínio da secante hiperbólica, assim como o intervalo menos infinito, 0 aberto. Então, observe, tá? Observe uma coisa. A função secante hiperbólica, que vai de R asterisco em R, ela é injetiva, mas não é injetiva, mas não é sobrejetiva. Logo, não é invertível. Entretanto, aí o velho entretanto, né? Entretanto, a função secante não, gente. Não é secante, é a cossecante. São cossecante hiperbólica. A cossecante hiperbólica, desculpe, tá? Isso aqui é a cossecante hiperbólica. Erro, mais um erro meu fatal. É a cossecante hiperbólica. Secante hiperbólica eu já fiz. Aqui é a cossecante hiperbólica, confundi. É a cossecante hiperbólica. Então, a função está aqui. Função cossecante hiperbólica de R asterisco em E, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Logo, nós vemos que ela é o inverso do seno hiperbólico. Tá? Entretanto, a função I cossecante hiperbólica, corrigido meu erro, I cossecante hiperbólica, de R asterisco em R asterisco, tá? Dada por, faltou um C aqui, né? I cossecante hiperbólica de x igual a cossecante hiperbólica de x, qualquer que seja x diferente de 0, essa sim, ela é injetiva e, né, derivada sempre negativa, ela é injetiva. Né? O quê? O contradomínio. Aqui é a verdade. Entretanto, eita, tá horrível hoje, né? Entretanto, a função I cossecante hiperbólica é injetiva e sobrejetiva. Contradomínio é R, obrigado. É injetiva e sobrejetiva. Logo, aqui sim, ela é invertível. Tá? Bem, façamos não, porque eu nem defini, né? Aí vem a definição. A função inversa, tá? A definição. A função inversa dessa função, a função
inversa da função ICSH ICSCH, ela é denominada, ela é chamada função arco cossecante hiperbólica, sendo denotada por arc CSCH, tá? Então, quem é a sua inversa? Vamos logo fazer o gráfico da inversa aqui, ó. Sua inversa, reflexo disso aqui, é um negócio parecido com o que já tem lá, tá? Vermelho, o gráfico, é um negócio parecido com o que já tem aqui. Então, isso aqui. Tá? Então, cossecante hiperbólica, derivada negativa, né? Tem sim. Deixa eu passar aqui. Ainda bem que você lembrou. Então, veja. Então, esse é o gráfico da arco cossecante hiperbólica. Então, a cossecante hiperbólica de R asterisco em R é injetiva, mas não é sobrejetiva, logo não é invertível. Mas se eu restringo o contradomínio, ela dá invertível. Agora, daí sai aquelas consequências, né? O domínio da arco cossecante hiperbólica é o contradomínio dela, é o arco cossecante hiperbólica, que é R asterisco. Tá? Entendido? Tá? O arco, tá? Cossecante hiperbólica da I cossecante hiperbólica em x, isto é, o arco cossecante hiperbólica da cossecante hiperbólica em x é x, qualquer que seja x, diferente de zero. Também a cossecante hiperbólica, a I cossecante hiperbólica do arco cossecante hiperbólica em x, isto é, a cossecante hiperbólica do arco cossecante hiperbólica em x também é x, qualquer que seja x, diferente de zero. Sintetizando as duas numa só, dados x e y diferentes de zero, domínio das duas, domínio dela é igual ao seu contradomínio, que domínio das duas? Domínio dela é igual ao seu contradomínio, o y é o arco cossecante hiperbólica de x, se somente se o x é a cossecante hiperbólica de y. Tá bom? Agora vamos à diferenciabilidade, sem apelar para o teorema da função inversa. Tá? É só você observar o seguinte. Dados, deixa eu apagar esse direito. Dado x diferente de zero, dado x diferente de zero, tens o seguinte, é claro que 1 sobre x é o quê? Diferente de zero.
1 sobre x é diferente de zero.